Vamos ler a palavra de Deus? Maurílio, você lê para a gente aqui na frente, por favor? Gênesis 3, do 1 ao 20. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animalhas do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda a besta, e mais que todos os animais do campo. E sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Eu porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: porquanto deste ouvido à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela? Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás, e dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto, comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó, em pó te tornarás. E chamou Adão o nome de sua mulher, Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. Amém. Pode uma oração também, por favor? Pai Celestial, estamos agradecidos, Senhor, por mais esse tempo que tem nos permitido chegarmos aqui para mais esse culto. Viemos humildemente suplicarmos teu perdão para com nossas faltas, nossas negligências, Senhor. Rogamos que tu esteja em cada membro da tua igreja eleita, na onde se encontra cada um deles nesta hora. Agora, Senhor, suplicamos que tu venhas saciar nossas almas com a tua voz, Senhor, a tua mensagem, que tu nos tenha enviado nesses últimos dias. Em nome do nosso Senhor Jesus, a ti todos nós oramos. Amém. Amém. Vamos falar um pouquinho nesta noite sobre a semente da serpente. Aqui onde foi lido, você viu
versículo 15, né, que a semente da mulher iria pisar na cabeça da semente da serpente. Então ali mostra que tem essa semente, a semente da serpente. Todos sabem que a semente da mulher é Cristo, né, que iria pisar na cabeça da serpente, ali na cruz do Calvário. Ali que as profecias do Messias se cumpriu. Aquela mensagem, o arrebatamento, no parágrafo 104 está escrito: agora notemos se estamos nessa última era ou não. Agora nós verificamos, se abrirmos lá em Gênesis por volta do capítulo 5. Você também pode abrir em Lucas e verificar que Enoque foi o sétimo depois de Noé. Enoque. Aí pega a semente da serpente. Porque se Caim foi, né, voltando aqui, nós vemos que Mombrano aqui cometeu um equívoco, né? Enoque foi o sétimo depois de Noé. Na verdade, ele queria dizer o quê? Enoque foi o sétimo depois de Adão, né? Como está na Bíblia. Enoque foi o sétimo depois de Adão. Aí pega a semente da serpente, porque se Caim foi filho de Abel, né, então ele foi o oitavo. Aqui também ele errou, porque Caim, nós sabemos que não, né? Caim foi filho, né? Se Caim foi filho de Abel, quer dizer filho de Adão. Se Caim foi filho de Adão, então ele foi o oitavo. Está vendo? Porém, em parte alguma na Bíblia, diz que Caim foi filho de Abel. Ou Caim foi filho de Adão. Porque isso a Bíblia disse, ele foi daquele maligno, né? Caim foi filho do maligno. E Adão não foi o maligno, está vendo? Ele foi filho do maligno. Caim foi filho do maligno. Amém. Então vamos entrar um pouquinho sobre esse assunto nessa noite, falando sobre a semente da serpente. Que fruto foi esse que, como foi lido ali, que Eva comeu e deu também para Adão? Que fruto foi esse? Muitos pensam, né, os teólogos modernos, as denominações, eles chegam a tanta cegueira que chega a pensar que foi uma maçã, ou uma pera, uma fruta natural que Eva comeu ali e deu para Adão. Mas como que pode... As pessoas estudam tanto para chegar nessa carnalidade toda. Achar que uma fruta, uma maçã, iria jogar o ser humano, derrubar o ser humano em pecado. Pensar que isso foi uma maçã, uma pera, isso aí é muita cegueira, realmente... É falta de revelação. Amém. Falta de revelação. Caim também pensou isso. Caim pensou, se meu pai, se minha mãe comeram uma maçã, uma pera, então eu vou oferecer para Deus agora, para os meus pecados, um altar dessas coisas, de maçã, de fruto da terra. Ele não tinha revelação. É igual hoje as igrejas, não tem revelação. Que fruto foi esse? Que pecado original? Qual foi o pecado original? Né? O que foi? Que pecado original foi esse? Jesus sabe. Então Caim foi lá e ofereceu aquela oferta. Senhor. Mas Deus rejeitou. Deus rejeitou. Porque a Bíblia é clara ali em mostrar. Muitos falam que essa doutrina da semente da serpente é da Cabala.
né? Daqueles ensinos lá dos judeus, aquela coisa que fora da Bíblia, né? Ensinamento antibíblico. Mas nós vemos aqui na Bíblia que não, que é o ensinamento bíblico, está aqui onde foi lido Gênesis 3, falando dessa doutrina. Amém, sim, verdade. Na mensagem O Sinal, em seu parágrafo 54, uma Umbanda nos fala: o crente adorador era identificado com o seu sacrifício por meio do sinal. Não desejo me demorar muito nessas pequenas citações, mas o que poderia se tomar o culto todo como uma delas. Mas quero parar aqui um momento para expressar isso. O crente tinha de ser identificado com o seu sacrifício. Bem, se fosse unicamente um sacrifício e feito em algum lugar lá, ele o tinha oferecido, mas ele tinha que estar identificado nele. E francamente, ele tinha de colocar suas mãos sobre ele em primeiro lugar para identificar-se com o seu sacrifício. E então o sangue era colocado onde ele pudesse ficar sobre o sangue. O sangue devia estar sobre ele, e aquele era o sinal que ele tinha se identificado, culpado, e tinha provado que o substituto inocente tinha tomado seu lugar. Que lindo quadro! Ó, um redimido. Vejam, a justiça tinha sido cumprida. E o requisito da santa justiça de Deus tinha sido cumprido. E Deus disse: agora requererei tua vida. E então a vida havia pecado. Então um substituto inocente tomava seu lugar. E era um animal de sangue. Não maçã, não pêssego. Isso deveria deixar absolutamente claro para todos a semente da serpente, que era sangue. E esse sangue não poderia vir de fruta, vinha de um substituto inocente. E a vida saía também em seu lugar. E o sangue era o símbolo que o animal havia morrido. E o sangue havia saído. Então, mostrando aqui a revelação. Abel sabia qual foi o pecado original. O pecado original foi sangue, foi sexo, né? Sexo. Então a única forma do pecado sair, de fazer expiação, tem que ser através de sangue. Não através de fruta, de maçã, essas coisas. Se você meditar aqui em Gênesis 3, ora, a serpente era mais astuta que todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Então a serpente era o animal mais astuto, mais inteligente, mais sutil. E a palavra aqui do grego, do hebraico, aqui é M-A-H-A-N. Né? Isso quer dizer inteligência, é aquele que conhece o princípio, ele conhece as coisas, é um animal. Então quer dizer que a serpente era inteligente, não era esse réptil. Né? Mas você pode ver aqui que a serpente, mais na frente você vai ver, aqui foi lida onde ela passou, depois da maldição, a rastejar. Então ela não era ainda um animal que rastejava. Mas quando Deus desceu ali, na maldição, ela passou a rastejar. Mas até aqui você vê que ela andava ereta, né? Ela conversava. Eva não estranhou quando a serpente veio conversar com ela. Né? Ora, a serpente era mais astuta que todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher:
É assim que Deus disse: não comerei de toda árvore do jardim. Né? Ir aqui para frente, você verá, e disse o Senhor, no versículo 13, e disse o Senhor à mulher: por que fizesse isto? E disse a mulher, né? E disse a mulher, o que a mulher falou? Que a serpente me deu uma maçã, uma pera, um pêssego? Não. No 13, e disse o Senhor à mulher: por que fizesse isto? E disse a mulher: a serpente me seduziu, me enganou, me defraudou. Né? A tradução correta aqui é isto, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás, mais que toda besta, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Então aqui mostra que ela não rastejava, ela não era um réptil. Amém, Senhor. A serpente não era um réptil, ela andava ereta, conversava, era o animal mais sutil, né, que havia. Vamos ler aqui na mensagem O Desvelar de Deus, em seu parágrafo 93. Aqui o Mombrana nos fala: ele teve de entrar na carne humana e nenhum desejo sexual, porque isso prova novamente a nossa afirmação da semente da serpente. Voltando aqui para você entender um parágrafo antes, no 93, o Mombrana nos fala: Deus velado em Jesus para fazer a obra de redenção na cruz. Deus não podia morrer como espírito, ele é eterno, mas ele teve de pôr uma máscara e representar o papel de morte. Amém. Ele realmente morreu, mas ele não podia fazer em sua forma de Deus. Ele teve de fazer na forma de filho. Então, amém, quem morreu foi Deus ali, mas numa forma de filho. Você vê aqui que filho não é uma outra pessoa, como os dualistas, os trinitarianos querem fazer. Né? Três pessoas, três deuses. Isso é paganismo. Aqui estamos vendo que o filho foi o próprio Deus, de uma outra forma. Ele teve de fazer, de morrer na forma de filho, como filho do homem na terra. Vê? Ele teve de ser forma de filho. Logo, quando ele retornou em Pentecostes, ele era filho de Deus, novamente. Está vendo o que eu quero dizer? Entende a ideia? Entende a ideia? Então ele veio ali como filho de Deus ali em Pentecostes. E quando ele estava aqui na terra, lá para os judeus samaritanos, em carne humana, ele se manifestou na forma do filho do homem, que é Deus numa forma literal, em plenitude corporal, na forma humana. Amém. Mas depois que ele morreu, ressuscitou e foi ascenso ao céu, ele voltou ali no dia de Pentecostes como Espírito Santo e foi dividido ali no meio dos discípulos como em línguas de fogo. Né? Ali ele veio na forma do Filho de Deus. Mas a promessa era que antes da vinda dele, ele mais uma vez iria manifestar nos últimos dias para os gentios na forma do Filho do Homem outra vez, em carne humana. Amém, Senhor. De uma forma literal. E o sinal que identifica esse ministério do Filho do Homem é o discernimento dos pensamentos das pessoas. Um irmãozinho me escreveu ontem lá no e-mail do site perguntando isso para nós lá. Né? Se o Filho do Homem tinha manifestado em 63 ou 59, alguém disse para ele que o Filho do Homem manifestou em 59. Aí ele falou para mim: mas, irmão, então nós estamos errados? Nós estamos errados, nós dois aqui? Eu creio que foi em 63 e o irmão disse que foi em 59. Aí eu escrevi para ele mostrando que o sinal que manifesta, que revela, que o Filho do Homem se identifica, amém, é o discernimento dos pensamentos dos corações das pessoas. Senhor. E na mensagem a semente do ordenar com a palha, uma banda fala: faz 20 anos mais ou menos que o Filho do Homem, que Jesus está manifestado aqui em carne outra vez no nosso meio. Amém. Então você fazendo a conta, isso vai dar ali no ano 46, 47, 49. Né? E foi ali em 49 que começou esse ministério. Lá no Canadá, numa cidade chamada Regina, o Mombrana estava ali e de repente veio esse dom do discernimento.
ele começou a discernir os pensamentos das pessoas ali, naquela cidade do Canadá. Então, se nós colocar a manifestação do Filho do Homem para 59 ou 63, isso contradiz a mensagem de Mombrana. É uma contradição completa. Senhor. E também se nós disser que a nuvem de anjos foi ali o dia que o Filho do Homem se manifestou, né, colocar só 63 isso é uma contradição. Né? Não tem lógica alguma, porque perguntaram para o Mombrana na pergunta e resposta, a coluna de fogo é o Filho do Homem? O Mombrana falou, não por quê? Porque Filho do Homem quer dizer, né, Deus numa forma literal, numa forma humana, quando começa a discernir os pensamentos das pessoas. Amém. Então, como Filho do Homem, tem que ter a coluna de fogo, mas tem que ter também um homem, um canal, onde Deus desce em plenitude naquele corpo. Senhor. E o Mombrana chegou a falar que muitas vezes ele não sabia o que ele falava naquele instante, porque não era ele falando. Ele saía da cena e o Filho do Homem ali, Deus manifestava nele através desse ministério do Filho do Homem. Amém. E isso começou mais ou menos em 49, esse ministério do Filho do Homem, nesta última era. Senhor, é verdade. Agora, na segunda vinda, ele virá como filho de Davi e vai se assentar no trono do milênio. Então, gente, tudo isso, né, todos os mistérios teriam que ser revelados, porque a igreja pode vencer através da revelação da palavra. Jesus perguntou para os discípulos, o que é que os homens dizem ser o Filho do Homem? Um diz que é Elias, um diz que é o profeta, um diz que é Jeremias. E vós, o que vocês dizem que eu sou? Aí Pedro falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém. Aí Jesus olhou para ele e falou, quem te revelou isso não foi o sangue, não foi a carne, não foi seminário, não foi igreja, não foi denominação, mas meu Pai que está no céu foi quem te revelou isso. E sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E a porta do inferno não vão prevalecer contra ela. Amém. Então a única forma da igreja vencer é através da revelação. Né? Não há outra forma da pessoa vencer. Não há outra forma da igreja vencer. A pessoa fala, mas o que tem agora esse negócio de Pai, Filho e Espírito Santo? O que tem agora essa coisa de Filho do Homem, Filho de Deus, Filho de Davi? O que tem agora essa coisa da semente de serpente? Isso aí não quer dizer nada, não faz diferença alguma. Né? Não faz diferença alguma. Mas a única forma de vencer é através da palavra, da revelação da palavra. Amém. Por isso verdade. Por isso que as igrejas estão derrotadas. Né? As denominações estão derrotadas. Os grupos que se diz a mensagem estão derrotados. Por quê? Porque são denominações. Né? São denominações. E a Bíblia fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não de 99% da palavra. De que dentro da pessoa ter tudo, né? Toda a palavra. Mas chega lá, na hora do fruto lá, fala que foi uma maçã. Ou de que adianta a pessoa ter tudo e depois chega na hora do Filho do Homem e fala, não, nessa era foi Filho de Deus, não Filho do Homem. O Mombrana fala, só na mensagem, um julgamento, ele fala ali 5 vezes. Só um julgamento. Que nessa era não foi filho de Deus, mas foi Filho do Homem. Amém. 5 vezes, numa mensagem só. Sem contar o resto das mensagens que ele ensina sobre isso. Nessa era, não foi Filho de Deus, mas foi Filho do Homem. Então, de que dia a pessoa saber tudo? E chega nessa hora aí, ela não tem a revelação. Mas não tem por causa do quê? Não por causa da mensagem, porque a mensagem é clara, né, em revelar, em mostrar isso. E não tem por causa dos ministros, os pastores, né? Os anciãos, que seguem eles com suas tradições. Senhor, tem. Não deixa eles ver mais do que eles ensinam. Quando Deus quer trazer algo para eles ali, né, aí vem ali o ancião e joga um véu diante deles. Não é assim. Né? E crucificam a palavra de Deus, a Jesus pela segunda vez. Crucificam a Cristo pela segunda vez. Né? Invalidando a promessa para os últimos dias. Senhor, é verdade. Porque você não vai ser salvo porque crê no que veio o dilúvio na terra há 2000 anos, ele enviou Noé. É muito bom crer nisso, é bom, tem que crer, lógico. Né? Mas você não vai ser salvo por causa disso, porque
Já passou de luva, muitos anos atrás, né? Você não vai crer porque Deus viu Moisés, viu Moisés. Foi muito bom isso também. Mas você vai ser salvo pela mensagem de hoje. O que é que Deus está fazendo hoje? Amém, Senhor. Satanás não quer que você veja o que Deus está fazendo hoje. Né? O Brahma fala que os homens louvam a Deus pelo que fez no passado e pelo que ele fará no presente. Mas não percebe, não vê o que Deus está fazendo no presente. Não, eu falei errado, não falei? As pessoas louvam a Deus pelo que Deus fez no passado e pelo que Deus fará no futuro. Mas não percebe o que Deus está fazendo no presente. Qual que é a obra que Deus fez através de William Branham? Qual ministério Deus atuou através de William Branham? Senhor, E aqui você vê aqui no parágrafo 92, ele era filho de Deus, novamente, quando veio ali em Pentecostes. Está vendo o que eu quero dizer? Entende a ideia? Entende a ideia? E no parágrafo 93 ele fala, ele teve de entrar na carne humana. E nenhum desejo sexual. Porque isso prova novamente a nossa afirmação da semente da serpente. Veja, sexual. Absolutamente sexo. Então ali foi sexo. Né? O fruto ali. Amém, Senhor. O fruto ali foi sexo. Mas isso não é bíblico. Como não é? Em Provérbio 30, versículo 20, está escrito. Provérbio 30, versículo 20. Está escrito. Provérbio 30. Deixa eu ver se é aqui mesmo. Provérbio 30, versículo 20. Tal é o caminho da mulher adúltera. Ela come e limpa a sua boca e diz, não cometi maldade, tá vendo? Falando de comer, de coisa e relacionando com o sexo. Comer o fruto ali. Né? Então aquilo ali foi sexual. Né? A serpente teve uma relação sexual com Eva. É verdade. E tudo isso teria que ser revelado, porque Apocalipse 10, 7 fala, mas nos dias da voz do sétimo anjo, poder tocar a sua trombeta, se cumprirá todo o segredo de Deus, como revelou aos seus servos, os profetas. A pessoa fala, mas aquele anjo, ele não é, o sétimo anjo não é esse, o sétimo anjo está no capítulo 11. Então a Bíblia fala duas vezes do sétimo anjo, né, do sétimo anjo da sete trombetas que viria. Não. Aquele sétimo anjo ali que está em Apocalipse 11, ali está falando do tempo da tribulação. Você vê ali que o mar vai virar sangue e vai causar todos aqueles danos todos. Então ali está falando, e de repente Deus vem ali em Apocalipse 10, 7 e fala, e na voz do sétimo anjo, mas peraí, ele fala aqui, depois fala de outra vez ali. Senhor. Ali é duas coisas distintas, gente. É duas coisas. Ali está falando do sétimo anjo da igreja, que viria trazer todas as revelações para a igreja de Cristo, porque somente sobre a revelação que a igreja pode vencer. Olhe para aqueles profetas. Veja, sexual, absolutamente sexo, não maçãs. Sexo, isso mesmo, assim teve de ser. Senhor. Note aqui, veja, pois qualquer homem, olhe para aqueles profetas lá no passado, mas ele teve de ser mais do que um profeta, veja. E para fazer isso, ele teve de vir de parto virginal, mostrando que esse parto virginal ele provava. Ele teve de nascer do parto virginal para tirar a maldição. O antídoto, está vendo o que eu quero dizer? Então teve de ser sexo. Ele provou isso em sua própria vinda. Ele veio não pelo desejo sexual, mas através